como eu comentei, é super legal que a gente tenha essa proximidade dos executivos com o público, pessoa física, no geral. Eu acho que o podcast é um bom momento pra gente não só apresentar sobre a empresa, os planos futuros, também trazer as perguntas. Então, muito obrigado, uma honra. Obrigado, Bruno, Igor, Denise, obrigado pelo convite. A gente estava relembrando aqui que o primeiro podcast aconteceu logo no início da É pandemia verdade. e demorou bastante até para retomar os eventos ao vivo, mas certamente fazem a diferença. E é sempre bom, principalmente num caso como o nosso, que é um caso que não é um caso simples, a gente sabe, sempre disse e Uhum. enfatizou isso, que é um caso que tem bastante complexidade, tem muitos componentes de plano, é sempre bom ter a chance de comentar um pouquinho sobre esses elementos e tirar dúvida de maneira geral do investidor, né? Já tá chegando um monte de pergunta aqui no Vamos chat, lá. viu? Tem bastante. E aí, acho que pra gente, só pro pessoal entender, né, você tem uma Uhum, apresentação, que acho que é legal de você fazer nesse comecinho da live. uhum. Logo depois da apresentação, a gente abre pras perguntas, e aí a gente vai fazendo esse meio ping-pong, né? A gente faz a pergunta, você responde, a gente vai trazendo até das dúvidas do pessoal do chat também. Então, Perfeito. Rodrigo, se você quiser, a palavra tá com você. Tá Pode ótimo. mandar ver. Maravilha. Então, acho que a gente pode passar para a apresentação primeiro, e a ideia, pessoal, é passar rapidamente com vocês um pouquinho de contexto, uma mistura aqui de contexto e de resultados do terceiro trimestre de 2022. Nós fizemos recentemente a nossa call de resultados, mas colocando esses resultados em contexto tanto de mercado quanto de visão de plano futuro da companhia, né? E aí, começando aqui, a gente acaba passando pelo disclaimer, essa é aquela página que todo mundo passa rápido, É ninguém lê, verdade. mas devia, né? Porque na prática, sempre é importante lembrar que todas as apresentações não só a nossa, mas partem da premissa de que você tem uma série de premissas, de planejamentos, de ideias, de planos, mas que tem que estar sujeitas à análise de todo mundo em relação ao que é viável, o que não é viável, onde é que estão os riscos de qualquer tipo de investimento. Mas começando pelo contexto, pelas tendências, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do setor de telecom, né? Faz tempo que a gente não fala explicitamente sobre o setor, mas é um setor que vem enfrentando uma transformação bastante grande já há algum tempo, e que passa por movimentos tanto de consolidação para proteção de rentabilidade, mas de transformação até da própria estrutura do setor. Então, do lado esquerdo, eu não vou entrar em detalhes em cada um dos elementos, mas do lado esquerdo dá para a gente ver aqui que é uma indústria que tem mudado muito. Era uma indústria no passado muito ligada à infraestrutura pura, era uma indústria de capital intensivo, que mudava razoavelmente pouco, tinha ali uma estrutura natural de oligopólio, ou seja, não dá para você ter tantas empresas, uma vez que a capacidade e necessidade de investimento em infraestrutura é muito grande. E na prática, com o artifício da entrada, de fato, dos players como OTTs, como uma mudança de tecnologia, a gente vê que virou uma indústria de muitos players, virou uma indústria onde a competição só cresceu, curiosamente. Então era uma indústria muito protegida, muito verticalizada, e essa indústria mudou de maneira a ser uma indústria cada vez mais competitiva, cada vez com maior necessidade em você diversificar a sua visão de futuro em relação ao portfólio, com mudanças completas de planos de preços e de modelo de tarifação. Num passado não tão distante assim, a gente tinha uma complexidade muito grande de tarifação. Hoje, todos os planos são all you can eat, são planos de tarifa fixa e com velocidades e consumo ilimitado. Então, de fato, mudou bastante essa indústria. No entanto, ela ainda tem algumas características tradicionais da indústria de infraestrutura, principalmente em relação ao investimento. No geral, o setor de telecom tem que continuar investindo muito. Mas mudou bastante. E mudou, inclusive, o conteúdo do que a indústria oferece. Isso levou a muitas mudanças de modelo, né? Então, nós tivemos não só no mundo, mas no Brasil, na sequência, modelos que levaram operadoras a fazer vários movimentos grandes de consolidação. Aqui tem alguns exemplos, tanto de consolidação vertical, então a gente teve lá a Virgin com a O2 no Reino Unido, a gente teve a AT&T Time Warner nos Estados Unidos, mas horizontal também, então na Índia, a mais famosa delas aconteceu em 2019, foi a fusão de duas grandes, na número 3 e número 4 do mercado americano móvel, que foram T-Mobile e Sprint. E aqui a gente também passou por esse modelo, fazendo uma consolidação da nossa operação móvel, que foi vendida para as três outras operadoras, completada no meio desse ano. E que acabou representando um componente importante do nosso plano. E na sequência, a gente também iniciou um movimento no Brasil, que esse sim não era um movimento tão comum a nível global, mas que sim existe em várias partes do mundo, mas foi um movimento de separação estrutural. O que significa isso? Significa que nós fizemos na Oi a separação do que é a parte da empresa que tem o contato com o cliente, que faz a venda dos serviços, e a parte da empresa que tem a infraestrutura. E nós fizemos então uma segregação, a venda dessa empresa de infraestrutura, o controle da venda do controle dessa empresa de infraestrutura, chamada Vital, que foi criada nesse processo, para o BTG, e nós criamos a partir daí a nova Oi. E na sequência desse nosso movimento, a gente vê que o próprio mercado também mudou. O mercado acabou criando e meio que emulando um pouco esse movimento, tanto a Vivo quanto a TIM criaram suas empresas de infraestrutura neutra para prestar serviços para terceiros. E para nós, a validação desse modelo veio quando a gente tem a Vital, que começou, de fato, a prestar serviço para outras operadoras, a gente vai falar na trajetória digital daqui a pouquinho, mas a própria FiBrasil, que é a empresa da Vivo, a iSystems da TIM, com outros players usando a sua infraestrutura, que não só a Vivo, que não só a TIM, assim como não só a Oi no caso da Vital. Então, os modelos têm mudado bastante, né? E no mercado global, isso tem bastante a ver com a nossa visão de futuro de médio e longo prazo, a gente vê que as telcos buscam diversificar a receita. Se a gente olhar aqui do ponto de vista global, grandes operadoras, em alguns casos, a gente já vê situações onde o percentual de receita das operadoras já chega a quase metade de receita que não tem nada a ver com telecom, não tem nada a ver com conectividade. A Docomo, que é uma das grandes operadoras japonesas, acaba tendo 45% das suas receitas que vêm de outras coisas que não conectividade. Elas vêm de serviços de conteúdo, de serviços financeiros, de serviços de segurança, serviços de TI e várias de marketplaces e vários outros componentes de receita. Isso tem sido uma tendência, é a nossa visão também de médio e longo prazo, mas no Brasil eu diria que essa tendência é uma tendência que está só começando. Aqui o nosso nível Brasil, ele está abaixo dos 5% aqui de receita diversificada, o que mostra, por um lado, que talvez a gente esteja atrasado nesse movimento, mas por outro tem muito espaço de crescimento ainda. E isso acontece aqui, tem vários exemplos, né, de todo tipo de oferta, né, desde serviços financeiros até segurança, até saúde, até educação, até os marketplaces com curadoria especializada e com público mais cativo, né. Então, isso vai acontecer e é uma busca natural desse processo. E no Brasil, esse contexto, assim como o resto do mundo, foi muito transformado pela pandemia e que ajuda a disparar esse movimento também para frente, o movimento de transformação digital, que num primeiro momento fez o crescimento de telecom no início da pandemia, até mesmo do ponto de vista
fixo crescer de maneira muito mais rápida, e depois ele voltou ao seu ritmo de crescimento um pouco mais normal, mas ele trouxe alguns hábitos que não desaparecem mais, né? Então, o hábito de home office, o hábito de trabalho remoto veio para ficar. Então, a gente vê a importância, por exemplo, que é uma banda larga de qualidade na casa de maneira mais massificada. Isso não vai embora, não foi um hábito que veio porque as pessoas não saem de casa e agora voltam a sair. Não, as pessoas passaram a trabalhar em casa. Os hábitos de telemedicina, de educação à distância, exemplo de telemedicina, por exemplo, durante a pandemia foi aprovada uma lei, que eu não sei se vocês sabiam, que não era viável antes, do ponto de vista formal, legal, você fazer uma consulta à distância. No início da pandemia foi aprovada uma lei temporária para permitir telemedicina, e depois, durante a pandemia, ela foi convertida em lei permanente. Então, agora a telemedicina é formalmente regularizada. Então, os hábitos não vão mais mudar. Obviamente que os bancos digitais vieram para ficar, isso a gente já viu há algum tempo. E aí, com isso, do nosso lado, a fibra passou a ser um meio super reconhecido e perene, com uma visão de futuro absolutamente consolidada de meio de acesso para a vida digital. Quando nós começamos o nosso plano lá atrás, não era necessariamente uma certeza. A gente tinha um grau de confiança muito grande que isso aconteceria, mas não era uma certeza. Óbvio que a pandemia serviu para acelerar esse contexto, mas não era uma certeza. Então, foi uma identificação de contexto de tendência que se provou efetiva, que se provou acertada, né? E nesse contexto, acho que vale lembrar também, especificamente, que muita coisa vem acontecendo no nosso mercado interno, agora falando do mercado de banda larga, do mercado de operadoras no Brasil. Primeiro que, de fato, a fibra passou a tomar um lugar central de crescimento do mercado. Mesmo com todo o investimento no 5G, que vai sim ter um impacto a médio e longo prazo importante para a economia do ecossistema de telecomunicações, no curto prazo, a banda larga, baseada na fibra, foi quem tomou o grande espaço de crescimento de mercado. E a gente vê que o crescimento continua acelerado, numa economia de tamanho bastante razoável. Nós tivemos um crescimento de banda larga de quase 10% ano contra ano, no mercado que já é um mercado razoavelmente penetrado de banda larga, é um crescimento muito saudável, e a fibra crescendo quase 30% ano contra ano. Né? Esses aqui são dados de começo de meio de 2022 contra meio de 2021. E isso acontece na esteira do crescimento da infraestrutura. A infraestrutura de fibra cresceu quase 30% também ano contra ano. Num país continental como o nosso, é um crescimento incrível. E, ao mesmo tempo, a gente vê que isso é muito concentrado, de fato, na fibra, porque a receita fixa, com serviços fixos de maneira geral, ela diminuiu. Ela decresceu aí quase 2%, menos 1,8%. Então, a aposta que a companhia fez de virar todo o seu canto de estratégia para a fibra, para criar uma empresa viável no futuro, se mostrou uma aposta acertada, se mostrou uma direção de tendência que efetivamente aconteceu. Então, ajuda o nosso caso e permite que a gente vislumbre uma empresa de futuro, de longo prazo, que tem valor e que está no mercado sustentável. Agora, o mercado se tornou muito competitivo. Ele já era razoavelmente competitivo, mas ele se tornou bastante competitivo nesse meio tempo. Então, até pela ocupação de espaço que os pequenos provedores, ao longo desse período onde o investimento ainda não era tão consolidado pelas grandes operadoras, ele cresceu muito. Então, a gente tem mais de 4, 5 mil pequenos provedores no país inteiro. Desses pequenos provedores, em um espaço de tempo relativamente curto, aí, 5, 6 anos, alguns acabaram se destacando e virando provedores médio-grandes. Então, a gente tem 3 exemplos aqui, BrisaNet, Desktop, Unifique, que viraram empresas públicas cotadas em bolsa, fizeram abertura de capital, mas além deles, a gente tem pelo menos aí 2, 3 outros grandes que acabaram conquistando o número de clientes da ordem de 1 milhão, 1 milhão e pouco de clientes, que numa base de fibra hoje é bastante. Lembrando que a Vivo e a Oi são os 2 maiores provedores de fibra do Brasil, com 5 milhões e 4 milhões de usuários aproximadamente. Então, quando você pega um provedor médio que chega a ter mais de 1 milhão de usuários de fibra, você vê que é uma ocupação de espaço importante. No entanto, esse aumento de competitividade traz algumas constatações interessantes. Primeiro, deixa de ser uma corrida ao ouro, o que para a estabilidade do setor no longo prazo é bom. Você não tem mais, vamos ocupar o espaço de qualquer maneira, a qualquer custo, fazendo investimentos e aumentos de capital sem justificativa de preço. Mas você vê um mercado que provavelmente vai ser mais estável ao longo do tempo e vai provavelmente entrar numa rota que vai permitir uma estabilidade, até mesmo alguns movimentos de consolidação. E a gente vê que, com tudo isso, daqui para frente, também vai voltar a ser muito importante qualidade e ofertas que vão além só da pura conectividade. Nós fizemos alguns lançamentos recentes de extensão de fibra para a casa toda. Curiosamente, a fibra é, sem dúvida nenhuma, fantástica do ponto de vista de qualidade, de estabilidade e velocidade, mas ainda assim você precisa se preocupar com a cobertura da casa toda para fazer com que a fibra realmente entregue todo o seu potencial. Então, a gente lançou um produto chamado Fibra X, a gente tem outras empresas lançando produtos para equipar a casa de maneira mais efetiva. Então, o mercado vai se desenvolver, não vai ser só mais uma briga aqui de velocidade de preço, vai ser uma briga por qualidade, por entrega de serviços ao cliente, por entrega de monitoramento da experiência no dia a dia. E aí, esse é um desafio que todas vão ter, é uma evolução da experiência do cliente, da diversificação de receita e da evolução de canais. Esses talvez sejam os 3 grandes desafios de contexto aqui, né? E além de tudo isso, a gente ainda continua convivendo com os desafios históricos da indústria de telecom, que infelizmente eles persistem, né? Eles continuam a ter um play importante na indústria. Um deles, especificamente no nosso caso, e no caso de outras concessionárias, que é um ônus regulatório. Esse ônus regulatório vem principalmente por uma demora que acabou acontecendo durante todo o período de vigência da primeira Lei Geral de Telecomunicações, que foi até 2019, e que, com a aprovação da nova Lei Geral em 2019, se trouxeram vários elementos para ajudar a modernizar esse arcabouço regulatório, mas que ainda não estão completamente regulados. Então, isso causou um desequilíbrio financeiro e econômico na concessão, e nós somos o maior concessionário do país. E esse declínio, então, ele acabou se exacerbando não só pela defasagem regulatória, mas pela própria evolução tecnológica, né? Hoje ninguém mais quer telefonia fixa, ninguém mais quer um produto de baixa velocidade. O telefone fixo deixou de ser atraente. No entanto, um setor que ainda ainda permanece com um número de obrigações regulatórias, por exemplo, ligadas a telefones públicos, a atendimento em áreas que não fazem sentido porque tem cobertura total de outras tecnologias, que acabam fazendo com que esse ciclo de vida da concessão, que no passado foi bastante positivo, hoje seja não só negativo, mas piorando a sua curva negativa ao longo do tempo, como a gente pode ver aqui do lado esquerdo. E isso acontece em paralelo com a concorrência de outras categorias de produtos para todo o setor de telecom. Tá? Então,
todos os players de OTTs, seja do ponto de vista de conteúdo ou mesmo de comunicação, acabaram tomando um espaço da cadeia de telecom que, de alguma maneira, as operadoras têm que voltar a se inserir nele, e outros players de B2B, que acabam tomando um pedaço dessa cadeia de infraestrutura. E as operadoras, então, têm também tentado se inserir nesse ambiente de outras categorias de produto para poder fazer uso da sua própria infraestrutura, fazendo assim com que, pelo menos, elas consigam capturar um pedaço maior da geração de valor que acabou acontecendo em relação à mudança e inserção desses outros players ao longo do tempo, né? No nosso caso, como é que nós tivemos inseridos nessa trajetória? Nós executamos um plano de recuperação judicial de maneira bastante consistente até aqui. Acho que vale ressaltar que o plano de recuperação judicial ele cumpriu com 100% das suas obrigações até hoje. Então, nós fizemos tudo aquilo que não só estava no plano, mas que acabou sendo também proposto e aprovado por credores num aditamento que foi feito lá em 2020, lá no meio de 2020. E lembrando esse histórico, acho que é importante para as pessoas que principalmente entraram, conheceram o caso mais tarde, lembrando desse histórico, embora para nós não seja nenhum, entre aspas, motivo de orgulho, não é um título que nenhuma empresa gosta de disputar, esse é a maior recuperação judicial de qualquer tipo de situação, mas ela acabou sendo, na sua época, a maior recuperação judicial do país. E foi feito, então, em 2016, 2017, uma busca de um plano que desse viabilidade para a companhia poder continuar se reestruturando. Se aprovou uma nova governança muito grande em 2018, então com um novo conselho, com uma retomada de investimentos. Naquele momento foi que se trocou o conselho da companhia, foi que eu acabei entrando como conselheiro. Nós fizemos um plano de transformação 2019, 2020, no qual ficou definida a necessidade da venda de ativos, a necessidade da separação estrutural, a necessidade de sair da operação de telefonia móvel, porque sem essa saída nós não teríamos a capacidade de investimento para continuar buscando o crescimento de longo prazo. E aí, ao longo de 2021, e agora com os encerramentos em 2022, a gente implementou principalmente todas as etapas estruturantes desse novo plano, que vieram com a separação estrutural, com a venda das UPIs, que são as unidades produtivas isoladas da recuperação judicial, tanto a venda de torres quanto de data centers, quanto de imóveis, e aí as duas grandes, que é a venda do controle da Vital e a venda da operação móvel para os três compradores. E com isso, a gente criou o que estamos convencionando chamar de Nova Oi. A Nova Oi é uma empresa que tem foco no consumidor e aí usa a infraestrutura de terceiros, ainda tem alguns desafios pela frente, mas ela tem uma reconfiguração completamente diferente em relação àquela do passado. Acho que eu já disse isso algumas vezes, mas a certeza de continuar a fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente é que ele não viria, né? Então a gente efetivamente precisava mudar bastante a estrutura e a estratégia da companhia para olhar para frente. O que significa a Nova Oi? O que é essa nova empresa? Ela é uma empresa que nasce aí com uma receita próxima a 10 bilhões de reais, e esses 10 bilhões de reais significam pouco mais de metade da receita original da companhia, que tinha a receita móvel dentro da sua receita. Vocês lembram que era uma receita aí da ordem de 18 bilhões, 18, 19 bilhões de reais mais ou menos, e ela está dividida aqui em basicamente 4 grandes grupos de componentes de negócio. Os dois componentes principais, os componentes que a gente chama de componentes core, são a Oi Fibra. Então toda a base de clientes residenciais e clientes empresariais, os clientes de pequena e média empresa, voltados para o crescimento da fibra, da banda larga em fibra e dos serviços associados à banda larga em fibra. É um crescimento acelerado. A gente já está chegando aqui a 4 milhões de casas conectadas, 18 milhões de casas passadas no terceiro tri. A gente tem uma expectativa de subir esse número muito para até 2025 em casas passadas, obviamente contando com a participação da Vital. E é o carro-chefe da companhia com 43% do crescimento da receita e com a maior parte do crescimento da receita. Vamos lembrar aqui que a Oi Fibra, hoje é fácil de olhar para trás e falar, pô, não, uma aposta acertada, e a fibra é óbvio que a fibra ia crescer. Mas a companhia lá em 2019 tinha uma receita de fibra que não chegava a 100 mil reais. Então, assim, era 100 milhões de reais, desculpa, era uma receita incipiente, 50, 60 milhões de reais. Hoje a gente está olhando para uma receita anualizada de mais de 4 bilhões de reais. Então, esse crescimento todo foi constatado nos últimos 3 anos, né? O segundo grande componente da empresa é a Oi Soluções, que é uma empresa de soluções para grandes empresas, uma integradora de soluções para o mercado corporativo. Ela se converteu em um player de TIC. O que é o TIC? São as tecnologias da informação e comunicação. E isso se baseia em grandes clientes que, além da necessidade de conectividade, precisam de serviços de TI. E a Oi Soluções é hoje uma das maiores provedoras desses serviços de integração, de comunicação com tecnologia da informação. A gente tem mais de 80% das empresas no portfólio, das grandes empresas do Brasil no portfólio, e essa unidade representa aí cerca de 30%, um pouco menos de 30% da nossa receita total desses 10 bilhões. E além disso, a gente tem um outro componente que, do ponto de vista de receita consolidada na empresa, ele é pequeno, 8%. Nós temos 2 subsidiárias integrais, que são a Rede Atato, é uma empresa de serviços de campo, e uma empresa de call center. São empresas menores, bastante menores comparadas com as duas unidades core, mas que tem uma participação interessante do ponto de vista de estratégia. Mas um terceiro componente das subsidiárias é a nossa participação na Vital. A receita da Vital não é consolidada na Oi, então é muito importante dizer isso e destacar isso. Então a Vital vai continuar crescendo, a expectativa da Vital é que ela se torne uma grande geradora de receita e de caixa ao longo do tempo. Hoje ela está numa fase de investimento, mas nós não consolidamos o resultado da Vital dentro da Oi. No entanto, a participação na Vital é uma participação muito importante para a gente do ponto de vista futuro, porque a gente prevê uma valorização substancial do nosso equity, do nosso capital na Vital, que no futuro ajuda a equilibrar a nossa equação de estrutura de capital e necessidade de liquidez para poder equacionar a estrutura financeira da companhia no longo prazo. E por último, a gente tem um componente do legado, que ele, embora represente 20% da nossa receita total hoje, ele é onde a gente tem uma necessidade de equacionar um resultado que hoje é negativo, e que ao longo do tempo tende a ficar mais negativo ainda, por uma questão, como eu mencionei no começo, de estrutura de setor. O legado, que representam as receitas ligadas à telefonia fixa e ao cobre, a estrutura de cobre passada, ele já representou para a companhia receitas de mais de 10 bilhões de reais por ano, e esse ano ele vai representar uma receita menor do que 2 bilhões de reais. Então, qualquer empresa que perde 8 bilhões de reais de receita em 3 anos,
tem um desafio pela frente. E esse é o nosso, é um dos nossos componentes grandes de desafio. E ao contrário da queda da receita, que é uma queda quase que inexorável, é uma queda que vem acontecendo ao longo de 30%, 40% ano contra ano, a redução de custo não é proporcional. Porque pelas obrigações da concessão, nós continuamos sendo obrigados a manter serviço em áreas deficitárias. Obrigados a manter orelhões, obrigados a manter atividades em áreas que, do ponto de vista de interesse econômico, não tem nenhuma viabilidade financeira, então isso é que faz com que esse componente seja um componente negativo. Então aqui a gente está endereçando, do ponto de vista operacional, o melhor possível a redução de custos, mas é uma área que ainda tem um impacto até ou a migração completa para um novo modelo ou o encerramento da concessão em 2025, um impacto negativo no caso da companhia que tem que ser resolvido no curto e médio prazo. Tá? O que aconteceu com receita aí, para falar um pouquinho dos resultados do terceiro trimestre, antes da gente falar aqui dos desafios e passar para nossas perguntas e respostas. No terceiro tri, a gente conseguiu atingir uma marca interessante, que foi depois de muito tempo sem crescer, a nossa receita total atingiu um crescimento de 2 dígitos. A gente voltou a crescer 10% ano contra ano, e depois de um período muito longo sem crescimento de receita, se a gente olhar para o terceiro trimestre do ano passado, essa receita tinha decrescido quase 3%, no segundo trimestre aí ela voltou a andar de lado, comparado com 2021, e aí no terceiro trimestre, depois de fechadas as operações e fazendo essa comparação em bases comparáveis, nós voltamos a crescer. E esse crescimento, obviamente, que ele não é homogêneo. A gente tem as nossas receitas core crescendo aí quase 40% ano contra ano, um número espetacular, mas as nossas receitas legado, não core, as receitas de atacado com tecnologias antigas e a tecnologia de cobre, concessão, telefonia fixa, decrescendo quase 27%. Então, é uma perda importante de receita, mas ao mesmo tempo que foi mais do que compensada pelo crescimento das receitas de fibra, né? Um pouquinho o cursor ali, que tá bem em cima de um Ok. número. E na receita core, acho que vale destacar aqui que o grande componente do ponto de vista de volume é o crescimento da fibra. A gente cresce na fibra aqui quase 31%, essa é a que dá a receita anualizada já de mais de 4 bilhões de reais que eu mencionei para vocês, mas também com alguns componentes grandes aqui de crescimento, no caso do Oi Soluções, da receita de TI. A receita de TI cresceu 55% ano contra ano, ainda que a receita de telecom nos clientes corporativos tenha andado de lado, né? Essa receita de fibra, que cresceu 31%, ela vem acompanhando um crescimento muito consistente de casas conectadas, que está chegando aqui a 4 milhões de casas conectadas que eu mencionei para vocês. É um ritmo de crescimento um pouco menor do que aquele que foi apresentado durante a pandemia. A gente tem uma expectativa de voltar a crescer esse ritmo de crescimento de casas conectadas, mas ele foi impulsionado também por um mercado, uma situação de mercado, onde o churn, a evasão de clientes por inadimplência, tinha subido muito no final do ano passado. A gente voltou a controlar essa perda de clientes por inadimplência, então a gente voltou a ter uma redução desse ritmo de evasão, de churn, que a gente costuma chamar. E voltou a ter um crescimento mais saudável. E isso também mantendo um crescimento da receita média para o usuário, que é o famoso ARPU. A nossa receita média para o usuário cresceu em relação ao ano passado 5%. É um crescimento muito saudável de aumento de receita. Isso vem basicamente porque nós estamos aumentando as velocidades médias de venda para cliente. O que era a oferta básica quando foi lançado o Oi Fibra de 200 megabits por segundo, hoje a nossa oferta básica já é 400 megabits por segundo. A nossa oferta média de novo cliente já está superior a 400 megabits, porque a gente tem várias áreas com 500 megabits, tem áreas com 1 gigabit por segundo. Isso faz com que, então, a receita média aqui no terceiro tri de 21 era R$ 89, hoje já seja quase R$ 95. E a nossa posição, apesar dessa redução de ritmo de crescimento, ela continua uma posição bastante competitiva no market share de mercado de banda larga total. Nós somos líderes em 11 estados no market share de banda larga total, e segundo em aí pelo menos 5 outros, e terceiro na maioria dos outros. Então, assim, ou nós somos o primeiro na grande maioria dos estados, ou o segundo ou terceiro player de banda larga. O segundo player em número de estados com liderança, tem 8 estados, nós temos 11, o terceiro tem 5 estados. Então é uma participação de destaque nesse mercado que cresce. Obviamente que aqui, para nós, do ponto de vista de número total de clientes, o estado de São Paulo talvez seja o estado que ainda causa o maior desequilíbrio, que é um estado onde a gente começou a operar há muito pouco tempo, ele tem uma participação muito grande no mercado total, mas a nossa posição competitiva no mercado geral é muito boa. O Oi Fibra é um produto de performance, é uma operação que funciona, né? E essa operação funciona principalmente pela separação estrutural que nós fizemos, pela contínua expansão de cobertura de fibra da Vital. Se nós não tivéssemos segregado a Vital, fazendo a operação de venda da infraestrutura, do controle da infraestrutura, esse ritmo de crescimento de casas passadas, que cresceu aí praticamente 36% de 2021 para 2022, não teria sido possível. Porque ele é um ritmo de crescimento que precisa de muito investimento, precisa de um capex muito pesado, precisa de um ritmo de investimento de 5, 6 bilhões de reais por ano. E, obviamente, na nossa situação de empresa, de caixa, de ainda ser uma empresa não geradora de caixa, esse investimento continuado era inviável. Então, essa separação foi basicamente para endereçar esse desafio, e ele tem dado certo. A gente conseguiu fazer com que a Vital conseguisse ter uma operação de sucesso. E recentemente, acho que vale a pena chamar a atenção para 2 eventos que acabaram acontecendo aí há poucas semanas, mas que dão uma medida do potencial da empresa, que foram, em primeiro lugar, um aporte de capital na Vital, com uma entrada de um fundo que é um fundo muito reconhecido, institucional, investidor de longo prazo, que é o CPPIB, que é o maior fundo de pensão do Canadá, o Canada Pension Plan, Investment Board, e eles fizeram um aporte de 2,5 bilhões de capital na Vital, muito mais por acreditar na infraestrutura, acreditar na estratégia de infraestrutura de longo prazo, o que dá uma solidez para a empresa, ela passa a depender menos de dívida, apesar disso ter trazido uma pequena diluição adicional na nossa participação, ela traz uma diluição, mas aumenta o valor da companhia. Então, do ponto de vista de participação, a gente continua com uma participação equivalente à que tinha antes. E o segundo elemento aqui foi o acordo com a TIM. Muita gente pergunta pra gente, poxa, mas não é prejudicial para a Oi uma outra competidora passar a usar a infraestrutura da Vital? E pra gente não, justamente o contrário. A Vital foi criada para ser uma empresa de rede neutra. Uma empresa de rede neutra precisa ter mais de um cliente para se viabilizar, para ter uma estratégia de longo prazo, para poder se valorizar. E esse acordo, então, mostra que a empresa, de fato, está conseguindo conquistar mercado, está cumprindo com o papel de virar uma rede neutra de fato. E, obviamente, a gente vai ter, sim, no varejo mais competição, mas isso reforça a estratégia de longo prazo, que também passa pela valorização da empresa de infraestrutura, né?
Do ponto de vista aqui, ainda falando de resultados de terceiro trimestre, na Oi Soluções, que é a nossa unidade corporativa, nós tivemos também um crescimento, então foi um crescimento até maior do que o crescimento total da empresa, aí de 14%. Foi muito impulsionado esse crescimento pela aceleração das vendas de serviços de TI, de soluções de TI, e esse portfólio de TI continua crescendo. Então, o que está acontecendo aqui no mercado corporativo é que, embora telecom esteja andando de lado, então vocês veem um decréscimo de -2%, -1% no trimestre no ano, a gente vê que a receita de TI continua crescendo, cresceu 55% comparado com o ano passado, e a tendência aqui é que no médio prazo essa receita seja continuamente mudada para até chegar, eventualmente, a uma proporção aí de 50% da receita com TI, 50% da receita com telecom. E é assim que a gente vai manter a nossa unidade corporativa saudável, gerando resultados. Agora, em paralelo com tanto a operação da fibra quanto a operação da área corporativa, a gente precisa continuar fazendo uma ação muito intensa de redução de custos. Essa é uma premissa do modelo, sempre foi. Ela ainda não está completa, até porque a nossa transição não está completa. A gente conseguiu fechar as duas transações de venda da infraestrutura e da móvel faz pouco tempo. Nós ainda estamos operando, no caso da móvel, por exemplo, toda a transição para as 3 compradoras. Então, nós ainda temos uma equipe que opera os clientes móveis, que faz atendimento de clientes móveis, que faz a operação técnica de parte da rede. Essa operação, ao longo do tempo, vai ser descontinuada com a transição completa da operação para os 3 compradores, e com isso, a gente ainda espera um impacto bastante relevante de redução de custos para o futuro. A gente teve uma redução bastante significativa de 16% ano contra ano, embora aqui vale a pena ressaltar que nessa mudança de modelo, é importante lembrar que tem um componente de custo que vai continuar subindo. E, na verdade, esse componente de custo continuar subindo significa que a estratégia, do ponto de vista de crescimento de mercado, está dando certo, porque ele é um componente que depende basicamente do crescimento da receita. À medida em que a gente tem que usar a rede da Vital, se eu cresço a minha receita, eu cresço o meu uso da rede da Vital, esse componente de custo sobe. Mas, na nossa visão, os outros componentes de custo todos têm que baixar, incluindo estrutura da companhia, incluindo overhead, incluindo gestão, incluindo custo de aquisição de clientes, incluindo até mesmo a estrutura de pessoal. Tá? Então, a gente ainda tem pela frente várias iniciativas de redução de custo a se completarem, a se aprofundarem para a equação toda chegar na equação que a gente quer ver para a companhia no médio e longo prazo. E esse novo modelo, ele tem uma geração de caixa melhor. Aqui vale a pena destacar que a gente tem do lado esquerdo uma medida do impacto do legado, e do lado direito até o que a gente está fazendo além do operacional para fazer com que o legado possa ter um impacto menor ao longo do tempo. Mas a receita líquida da companhia, ela de maneira consolidada, ela tem aí 2,7, quase 2,8 bilhões no trimestre, dos quais quase R$1 bilhão de legado. Mas esse legado, ele decresceu 30%, ele vai continuar decrescendo. Então, no próximo trimestre, a gente certamente vai ver um outro decréscimo desse componente de receita. E esse componente de receita, ele não vem acompanhado necessariamente do corte de custo equivalente, porque, como eu mencionei, ele está ligado a obrigações. Então, quando a gente olha as margens EBITDA da companhia, se a gente desconsidera o legado, a gente tem uma margem de 14% e que deveria continuar subindo para mais próximo de 20%. Se a gente inclui o legado, esse EBITDA de rotina está mais para 8%, porque o legado ele contribui com um EBITDA negativo nesse caso. A mesma coisa vale para o CAPEX. O CAPEX ainda é um CAPEX um pouco mais alto do que o nosso CAPEX de rotina para o ano que vem, mas ele também tem um impacto de legado e que, infelizmente, é um CAPEX puramente obrigacional. Se fosse uma escolha da companhia, esse CAPEX não seria feito, porque ele está voltado para obrigações que já não fazem mais sentido. O que a gente está fazendo do ponto de vista regulatório para tentar endereçar esses temas? Um deles, como eu já mencionei, é uma discussão muito contínua com a agência para reduzir obrigações desde que possíveis. E aí a gente tem 2 processos, um deles que é uma arbitragem com a Anatel. Nós temos uma arbitragem muito grande com a Anatel, que reivindica aí pleitos que são muito grandes ao longo de vários anos de concessão, e no nosso entendimento, de maneira substanciada, existe um pleito de ter uma compensação de resultados de desequilíbrio da concessão que vão a mais de 15 bilhões de reais. Por outro lado, a gente tem uma discussão toda bastante pública em relação aos saldos de migração para poder migrar da concessão para a autorização, e aí com isso interromper as obrigações que hoje faz com que a gente tenha que investir em áreas deficitárias, que pode levar a uma obrigação aqui de investimentos adicionais de 12 bilhões. Mas, de qualquer maneira, nós estamos contestando esse saldo, e aí nós recentemente tivemos uma vitória para ser admitidos como amicus curiae, no caso da análise que o TCU está fazendo desse caso. A nossa visão é que esse saldo de migração deveria baixar bastante, mas, de qualquer maneira, a gente vê aqui um saldo que, ao final desse processo, que é um processo que vai ainda por algum tempo, a gente prevê aqui resultados iniciais no final do ano que vem e definitivos mais para final de 2024, mas a gente veria aqui um saldo positivo para a companhia, que nos ajude a reequilibrar todo esse resultado negativo que a concessão vem trazendo para a companhia, né? E aí, do ponto de vista de grandes elementos da companhia, eu falei aqui da necessidade da gente investir no core, continuar crescendo o core, e essa é a companhia do futuro, é a fibra, é o B2B, são as novas receitas, e isso está andando bem, e obviamente a gente tem que continuar fazendo com que isso dê certo e reduzindo o custo. Então esse é o primeiro grande elemento de desafio futuro. O segundo que eu mencionei é resolver a concessão. A gente precisa realmente reequilibrar a concessão, que traz resultado negativo, sendo muito transparente. A gente sempre disse isso: se não resolver a equação de concessão, não tem companhia no futuro, que é um elemento muito negativo, não precisa ser resolvido. É por isso que existe o pleito da arbitragem, e que é muito necessário para a gente reestruturar a visão de resultado de médio e longo prazo. E, finalmente, a gestão da estrutura de capital. Nós fizemos uma redução muito significativa de dívida ao longo desse período. Então, foi feita uma redução de dívida bruta aqui, como vocês podem ver, no primeiro trimestre de 22, de mais de 33 bilhões de reais para 18 bilhões de reais. É uma redução bastante significativa, mas para uma empresa nova, mais leve, com capacidade de gerar um EBITDA que, em regime, vai ser um EBITDA da ordem de um pouco mais de 2 bilhões de reais, ainda é uma dívida alta. Então, a gente está fazendo um processo de gestão dessa estrutura de capital com um assessor financeiro, que é a Moelis & Company, para auxiliar discussões com credores, como é que a gente faz alongamentos, como é que a gente faz
revisões dessa dívida para que ela possa ser uma dívida sustentável pela companhia no longo prazo. Então, esses são os 3 grandes componentes de estratégia futura de foco da companhia. Um é a operação em si, ela tem que funcionar e está andando bem, mas ela precisa continuar a andar bem e corte de custos e crescimento da receita. O outro é a concessão. E o terceiro é a gestão da nossa estrutura de capital, né? Aí falando de alguns outros temas aqui rápidos, antes de concluir e passar para A pessoa já perguntas tá um e pouquinho respostas. ansiosa aqui. A gente tem uma entrada proativa aqui, que é o grupamento. Foi um tema muito discutido por acionistas ao longo dos últimos meses. Finalmente, numa GE que nós realizamos no dia 1º, esse grupamento foi aprovado num fator de 10-1. Nós havíamos proposto um fator de 50-1, conscientemente, porque, na prática, nós acreditávamos como companhia que seria o melhor fator para a estabilidade do preço da ação e para permitir que ela tivesse uma menor volatilidade. Acabou a Assembleia propondo uma alternativa de 10-1, então o grupamento vai ser feito na razão de 10-1, e ele é necessário para manter a negociação na B3, obviamente para sair da chamada condição de penny stock, uma ação que trade abaixo de R$1. Então isso vai ser feito. Agora tem uma sequência de ações todas para poder fazer esse período de ajuste. A gente imagina que no final de janeiro essas ações estejam já tendo feito o grupamento, já estejam negociadas com um novo valor de ação no grupamento de 10-1. E aí, finalmente, aqui, a gente sabe que tem enormes progressos. Então a gente, de novo, entregou os M&As, entregou as segregações, separações estruturais, acelerou o crescimento da receita novamente, reduziu o churn, a gente transformou o mix de receita, a gente vem reduzindo o custo de maneira muito, muito consistente, reduziu dívida líquida. Então, naquele plano que tinha sido proposto lá atrás, praticamente tudo vem sendo cumprido. Obviamente, você não controla todas as variáveis da companhia, então não temos ainda uma situação de resolução permanente para frente, onde se pode declarar vitória. A gente tem, sim, muito desafio a endereçar pela frente. Em particular, esses 3 que eu mencionei. Continuar a crescer o negócio, reduzir a dívida, resolver o tema da concessão. Eu costumo usar uma figura de linguagem, até mesmo para dentro de casa, que vale para fora, que eu não sou montanhista, tá? Mas é que tem um desafio que sempre me chamou a atenção, que chama de Seven Summits, são 7 picos, que os montanhistas mais experientes escalam as 7 maiores montanhas do mundo em um determinado período de tempo. E é um desafio super famoso. E aí eu brinco, a gente está fazendo nossos Seven Summits. A gente já deve ter escalado talvez umas 4, 5 montanhas, mas ainda faltam algumas pela frente. E as montanhas são grandes. Então a gente tem, sim, desafios importantes pela frente. É um caso que passou por recuperação judicial, a gente ainda está em recuperação judicial. Eu imagino que algumas das perguntas tenham a ver com recuperação e expectativa de saída. A principal pergunta aqui no chat é essa mesmo. Mas ainda tem desafios pela frente. Não é um caso que tem um prazo de longo, é um caso de longo prazo, tem muita coisa para fazer, tem desafios. A gente acredita que o caminho que tem pela frente é viável, mas é um caminho que tem seus riscos e tem seus desafios para cumprir, né? Então essa é a nossa visão aqui de update, de resultado, de estratégia, mas aí acho que vale a pena a gente passar para as perguntas, né? Ótimo. Obrigado pela apresentação, acho que super rico. Antes de a gente passar a primeira pergunta, que tem a ver com a recuperação judicial, acho que essa é a principal pergunta aqui no final do dia, todo acionista quer saber. Só pedindo pro pessoal deixar um like, né? É super importante, o pessoal deixa o like, não custa nada, ajuda muito o canal a crescer, e essa live vai chegar para mais pessoas, mais acionistas aqui da Oi. Bem direto ao ponto, né, Rodrigo? Você acabou falando da recuperação judicial, acho que essa saída é muito importante pra gente ver esse futuro da companhia, a gente ver o que vai ser daqui para frente. E aí a pergunta é, qual que é a expectativa realmente em relação ao final da recuperação judicial, e depois desse fim, quais são os gatilhos e o que a Oi continua fazendo para que a companhia continue crescendo e comece a gerar cada vez mais valor para o acionista? Perfeito. Acho que vale a pena falar algumas coisas aqui sobre recuperação judicial, até para que as pessoas entendam o que é recuperação judicial. A primeira delas é que a recuperação ela é um mecanismo que deveria ser desmistificado no mercado de capitais brasileiro. A recuperação judicial ela é vista sempre como algo muito negativo. E, de fato, a origem da recuperação judicial, sem dúvida nenhuma, sempre vai ser um evento negativo, onde você, se não reestruturar uma dívida e entrar numa proteção de alguma natureza, você se inviabiliza. No entanto, como essa condição é uma condição que muitas vezes acontece até por fatores exógenos, pandemia, crise, etc., ela é um mecanismo importante do capitalismo para proteger o valor das empresas, para evitar que as empresas tenham declarado uma insolvência de maneira desnecessária, né? E quando a gente vê um mercado mais maduro, como o mercado americano, basta lembrar que GM, Hertz, American Airlines, United, todas essas empresas passaram por processo de recuperação judicial. Então, a recuperação judicial é um instrumento válido. Todas elas se recuperaram e continuam gerando valor. Agora, existe sim uma série de condições que são positivas da recuperação. A empresa está protegida de pleitos judiciais que eventualmente poderiam drenar a caixa dela no curto prazo, ela tem algumas proteções de poder ter alongados prazos de cumprimento de obrigações. Então, ela, na sua gênese, ela tem um componente muito positivo para a empresa. Obviamente que a saída é desejada, é que toda empresa que entra em recuperação quer fazer é sair, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela poderia trazer para a gente uma visão de atrair investidores institucionais que, por vezes, são impedidos de investir em empresas que estão em recuperação, e de ter uma estabilidade maior do ponto de vista de, por exemplo, negociação dentro de índices e algumas outras coisas. Do nosso ponto de vista, a gente cumpriu até hoje 100% das obrigações de recuperação. Então, do ponto de vista formal do juiz da recuperação judicial, o fim da recuperação poderia ser decretado a qualquer momento, tá? Então, a análise está na mão do juiz, a empresa continua entregando todos os compromissos de recuperação, então o juiz poderia decretar esse fim de recuperação judicial a qualquer tempo. O que acabou acontecendo ao longo desses últimos 2 meses, que sim, trouxe um elemento adicional, foi justamente a disputa pelo fim, pelo ajuste de preço com os 3 compradores na venda do imóvel, que trouxe um elemento que era um elemento que fazia parte do plano, que obviamente ainda não foi recebido, está lá com o depósito judicial, e aí obviamente que o juiz até pediu para entender o que significa isso, vai ser recebido, não vai ser recebido, quais são os prazos, mas a gente deu todas as informações. Então, ela poderia acontecer ao final de qualquer tempo agora, é uma análise que não depende mais da companhia, depende do juízo da recuperação, mas nós cumprimos todos esses elementos. E obviamente que, do ponto de vista futuro, a nossa visão de recuperação é que ela tem sido muito positiva para proteger a companhia no momento em que você tem disputas como essa, por exemplo. E aí, só pegando um gancho também,
saindo da recuperação judicial, você ainda tem esse desafio da estrutura de capital. E aí como que vocês olham para esse desafio? Quão relevante é esse desafio? Como que vocês pretendem, enfim, contornar isso tudo para... Ele é um elemento importante do futuro da companhia, porque, de novo, foi feita uma reestruturação de dívida importante lá atrás e uma mudança completa da estrutura da companhia. A gente reduziu dívida bastante, então não é que a dívida não tenha sido reduzida, ela foi bastante reduzida, mas do ponto de vista de alguns fatores de futuro, ainda se torna necessário olhar e fazer discussões com credores para fazer uma reperfilação, um reperfilamento, uma mudança de perfil de dívida que faça com que ela se adeque à capacidade de gerar resultado que a companhia tem. A gente tem que lembrar que esse momento de transição da companhia, até por uma série de razões aqui que tem a ver com o mercado mais competitivo, com, infelizmente, em alguns casos, alguns fatores não tão positivos do ponto de vista de plano da companhia que acabaram acontecendo, que foram principalmente o câmbio, a subida de juros, que fizeram com que uma dívida que poderia ter sido mais reduzida não tenha sido tão reduzida quanto poderia. E aí, nesse meio tempo, a gente teve um não refinanciamento de um pedaço importante da dívida, que eram os bonds que venciam em 2026. Então, a gente teve aí um enxugamento de liquidez da companhia que não foi pequeno, foi da ordem de 4, 5 bilhões de reais. E quando você tira 4, 5 bilhões de reais de uma equação, obviamente você precisa voltar para a prancheta para redesenhar como é que essa dívida pode ser acomodada. Então, tem sim algumas discussões em andamento. A gente contratou um assessor que é especializado nesse tipo de discussão. Essa discussão já aconteceu lá no primeiro plano, lá atrás. É uma continuação dessa discussão. Muitos dos credores são os mesmos, mas a visão é uma visão justamente de busca de uma equação de dívida que faça sentido para a companhia. Porque a gente não pode ter um desequilíbrio entre uma obrigação de dívida e uma capacidade de geração de resultado para pagar a dívida que não se conversem, né? E hoje elas não se conversam. Hoje, sendo muito transparente, elas não se conversam. A gente precisa equalizar essas duas coisas e essa é a discussão que a gente está tendo com credores nesse momento. Boa. Quer fazer uma pergunta? Senão eu vou engatinhar Não, outra aqui.